Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai tratar sobre a fase do saneamento, né? A fase imediatamente posterior à fase postulatória, uma fasezinha de transição, uma fase relativamente rápida, mas que também é de suma importância para o prosseguimento do processo, né? Para a preparação do processo para julgamento ou para a realização do próprio julgamento. Então vamos lá. Quando a gente fala de fase de saneamento, a lei fala expressamente sobre duas etapas que fazem parte, concatenadas, que fazem parte da fase de saneamento, que são as providências preliminares e o julgamento conforme o Estado. Primeiro a gente vai começar pelas providências preliminares, para depois chegar até o julgamento conforme o Estado, na sequência aí prevista pelo Código de Processo Civil. Que são as providências preliminares, né? As providências preliminares destinam-se a encerrar essa fase postulatória definitivamente do processo e preparar a fase saneadora. Então, é uma fase transitória, um momento de transição entre o final da fase postulatória e o saneamento do processo para futura instrução e julgamento. Essas providências preliminares, elas vão acontecer de acordo com o tipo de resposta que foi realizada pelo réu, que foi oferecida pelo réu naquela fase inicial, naquela fase postulatória. Se o réu, por exemplo, ele ficou revel na fase postulatória, basicamente duas questões vão acontecer agora, conforme já vimos anteriormente quando estudamos a própria revelia. Então nós vimos que a revelia é a ausência de contestação, é a ausência de defesa pelo réu. E quando isso acontece? Bem, inicialmente, se a gente estiver lidando com litígios que envolvam a discussão de direitos que não ensejam o efeito material da revelia, qual seja a presunção de veracidade daquilo que foi alegado, dos fatos alegados pelo autor, o que é que acontece? Artigo 348. Se o réu não contestar a ação, o juiz verificando a inocorrência do efeito da revelia previsto no artigo 344, ou seja, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, ordenará que o autor especifique as provas que pretende produzir se ainda não as tiver indicado. Então, primeiro caminho. Então vamos lá. Acontece a revelia. Se ocorrer os efeitos da revelia, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, a gente vai para a fase de julgamento conforme o Estado, realizando o julgamento antecipado, ok? Mas a gente está aqui ainda em fase de providências preliminares. Então, se não houver a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, se não ocorrer os efeitos do artigo 344, que estão lá previstos, né? Quando é que não vai acontecer, Jânio? Está lá tudo designado no artigo 345, conforme vimos anteriormente. Então, se o efeito da presunção de veracidade não ocorrer, o juiz intimará o autor para que o autor especifique as provas que pretende produzir. Autor, quais são as provas que você pretende produzir para confirmar as suas alegações de fato que você fez em sua petição inicial? Então, como providência preliminar, o juiz vai fazer essa intimação. É nesse mesmo momento que o réu, ele pode, mesmo revel, se quiser, ele pode intervir para requerer a produção de provas para tentar ilidir, né, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, quando a gente aplica, sim, no caso de aplicação dos efeitos da presunção de veracidade, conforme fala o 349. Ao réu revel será lícita a produção de provas contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção, ou seja, neste momento, que mesmo ele sendo revel, ele tem que intervir e solicitar para produzir provas, para tentar ilidir, para tentar contrapor aquela presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, já que esse réu agora ele é revel. Então, primeiro ponto da revelia é esse, né? Primeiro ponto da revelia, nas providências preliminares, indicar as provas, que o autor vai ser intimado para indicar as provas que pretende produzir a veracidade de suas alegações, que pretende provar a veracidade de suas alegações,
E o réu revel, ele pode, se quiser, solicitar o ingresso nessa fase também para produzir provas. E, conforme vocês já sabem, haverá também o julgamento imediatamente, né? Havendo os efeitos da presunção de veracidade, haverá o julgamento antecipado. Então, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com a resolução de mérito quando 2. O réu for revel, ocorreu o efeito previsto no 344 e não houver requerimento de prova na forma do artigo 349. Então, primeiro ponto, né, que acontece nessa fase, nessa etapa de providências preliminares, que faz parte da fase como um todo de saneamento. Primeiro se analisa qual a resposta do réu. Se não houve resposta do réu, se foi caso de ausência, ou seja, de revelia, duas situações. Não se aplica os efeitos da revelia, os efeitos da presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Se não se aplicar, conforme o artigo 345, o juiz determina a intimação do autor para indicar as provas que pretende produzir e o réu pode, se quiser, por sua iniciativa, solicitar ingresso no processo para produzir provas, se ainda estiver a tempo. Quando ocorre a presunção de veracidade, conforme os termos do artigo 344, se realiza o julgamento antecipado do mérito, julgamento antecipado do processo, conforme o artigo 355, inciso 2. Então pronto, primeiras providências preliminares no caso de revelia. E quando for o caso de apresentação de contestação, no caso de haver contestação oferecida pelo réu, deve-se analisar o seguinte, o conteúdo da contestação. Essa contestação, ela tem defesa indireta ou defesa preliminar? Se tiver, o autor será intimado para, no prazo de 15 dias, oferecer réplica. Defesas indiretas. Quando estivemos falando de contestação, a gente falou sobre a defesa de mérito. A defesa do mérito, ou seja, a defesa do próprio direito material, ela pode ser uma defesa de duas formas, a defesa direta e a defesa indireta. A defesa direta é aquela que nega os fatos. Os fatos narrados pelo autor são negados pelo réu. E a defesa indireta é aquela em que o réu ele não nega a existência dos fatos, mas ele traz algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. É autor de fato, eu te devo, certo? Então o fato que você narrou é verdadeiro. Porém, a prescrição ocorreu e o seu direito foi extinto. Então, você não poderia, você não tem o direito de receber aquele crédito, por exemplo, né? Então, isso é uma defesa indireta. Defesas preliminares. As defesas, conforme vimos anteriormente, que atacam o processo, que indica a existência de irregularidades no processo. Sempre quando houver uma defesa uma contestação que traga defesa de mérito indireta ou que traga defesas preliminares, o autor da ação, o autor do processo, ele deve ser intimado para, no prazo de 15 dias, apresentar sua réplica, ou seja, sua manifestação sobre aquele conteúdo que foi dito contra ele. Vamos ler aqui o que diz o CPC sobre essa temática, artigo 350. Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou seja, as defesas indiretas, este será ouvido no prazo de 15 dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova. Então, ele pode fazer nova prova sobre aqueles fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, se for o caso. 351. Se o réu alegar qualquer das matérias enumeradas no artigo 337, o juiz determinará a oitiva do autor no prazo de 15 dias, permitindo-lhe também a produção de prova. As matérias enumeradas no 377 são as defesas preliminares, conforme vimos anteriormente. Então, vocês estão percebendo que sempre que o réu faz uma defesa indireta ou preliminar, o autor ele vai ser intimado e vai ter o prazo de 15 dias para se manifestar sobre aquela defesa. Em ambos os artigos, 350 e 351, o CPC permite que o autor faça nova prova, se ele entender que é necessário. Nova prova
documental, por exemplo, seja juntada aos autos. Nesse caso, se o autor, na réplica, apresentar novos documentos, o réu terá que ser intimado para, em 15 dias, se manifestar sobre esses documentos. Aqui nos artigos que falam das providências preliminares, não tem indicação expressa de que o réu ele deve ser intimado para se manifestar sobre os documentos novos. Não tem uma indicação expressa. Mas no CPC, nas regras gerais de provas documentais, o CPC ele prevê que sempre que uma parte apresentar documentos, a outra parte terá que ser intimada para se manifestar no prazo de 15 dias. Então, pela regra geral, que será estudada posteriormente, pela regra geral, como se trata de uma nova prova documental, o réu obviamente terá que ter espaço para se manifestar sobre esses novos documentos, unicamente sobre esses novos documentos. E aí a doutrina dá o nome dessa nova manifestação do réu, quando é o caso, de tréplica. Seria uma espécie de tréplica, né? Então, assim, que fique registrado. No momento, no Código de Processo Civil, no momento em que versa das providências preliminares, não traz essa regra da, entre aspas, tréplica. Mas, de um modo geral, no regramento das provas documentais, sempre que uma parte traga um documento novo, a outra, obviamente, tem um espaço para se manifestar sobre os documentos em 15 dias. Então, se, obviamente, o autor na réplica traz novos documentos, o réu tem que se manifestar sobre esses novos documentos, porque é um fato novo no processo e necessita, sim, de ser contraditado. Então, essa é a ideia. Fez a réplica, o autor apresentou a sua réplica. E agora, 352. Verificando a existência de irregularidades ou de vícios sanáveis, o juiz determinará sua correção em prazo nunca superior a 30 dias. Então, o autor fez a petição inicial, o réu fez sua resposta, alegou na sua resposta, por exemplo, a existência de vícios, o autor foi intimado para fazer sua réplica. Em sua réplica ele tentou mostrar que não houve vícios, mas depois da réplica o juiz foi analisar os argumentos em ambos os lados e o juiz concorda com o réu. Concordo com o réu, aqui houve sim uma irregularidade. Então, se o vício for insanável, o juiz ele determina a correção do vício pelo autor num prazo nunca superior a 30 dias. E claro que são dias úteis. Então, no máximo, o juiz determina o saneamento do processo, a correção do vício, num prazo de 30 dias, nunca superior a 30 dias. Óbvio que ele tem que levar em conta a natureza do vício, a dificuldade para a correção daquilo. E o prazo máximo que a lei permite, o que a lei determina, é o prazo de 30 dias, não mais do que isso, para não se arrastar durante muito tempo aquela fase de correção do vício. 356. Cumpridas as providências preliminares ou não havendo necessidade delas, o juiz proferirá julgamento conforme o estado do processo, observando o que dispõe o capítulo 10, ou seja, corrigidos os vícios, agora a gente passa para a próxima fase, dentro da grande fase chamada de saneamento do processo, da fase saneadora, que é aqui que a lei chama de julgamento conforme o estado do processo. Ok? Também é nesse momento aí de providências preliminares, após a réplica do autor, que se for um processo que exige a intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica, este Ministério Público será intimado para se manifestar e emitir o seu parecer naquele processo. Então, após a réplica, após a correção dos vícios, se for o caso, a gente passa para a fase, dentro da grande fase do saneamento, a etapa do julgamento conforme o estado. No julgamento conforme o estado, o juiz ele pode inicialmente extinguir o processo, se for o caso, extinguir o processo, e já extinguiu o processo, sem resolução de mérito ou com resolução de mérito, a depender da situação, conforme o artigo 354. Olha o que é que diz. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no artigo 485 e 487, incisos 2 e 3, o juiz proferirá a sentença. Quais são as situações? Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no artigo 485, ou seja, se o juiz enxergar naquele processo, por exemplo, vícios que não foram corrigidos ou vícios insanáveis. Então vamos lá, o autor fez a petição inicial, o réu fez sua defesa, lá ele identificou vícios, ele fez suas defesas preliminares.
O autor foi intimado para apresentar sua réplica, fez sua réplica. O juiz se convenceu dos argumentos do réu sobre vícios, determinou, intimou que o autor, em até 30 dias, corrigisse os vícios, se forem sanáveis, corrigíveis. Ele não corrigiu. Ou então o juiz verifica que os vícios são insanáveis, que não tinha como intimar o autor para corrigir. O que é que acontece? Artigo 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos artigos 485, que traz as hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito por vícios no processo, e 487, incisos 2 e 3, que trazem as hipóteses de 487, inciso 2, prescrição e decadência, 487, inciso 3, trata das hipóteses de homologação, de transação, desistência ou reconhecimento do pedido. Nesses casos do 487, são com resolução de mérito. Se o juiz enxerga nessa fase, após a réplica, após a eventual correção dos vícios ou não, se ele enxerga que há sim motivos para extinguir o processo sem resolução de mérito por vícios, ou com resolução de mérito por prescrição, decadência ou homologação de atos de disposição das partes, ele vai proferir uma sentença e encerrar o processo. Olha, pronto, não tem mais o que fazer nesse processo. Vamos fazer o julgamento conforme o estado aqui desse processo. Há vícios, extingue o processo, sentença, extingue o processo sem resolução de mérito. O autor cometeu vícios insanáveis, ou então o autor cometeu vícios sanáveis, mas não corrigiu no prazo que eu fixei. Então, extingue o processo sem resolução de mérito. Ou percebi que houve prescrição, percebi a decadência, conforme o réu alegou na sua resposta. Extingue o processo resolvendo o mérito e morre ali mesmo, não há necessidade de avançar com esse processo para uma eventual instrução. A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento. Olha que coisa interessante. Pode ser que o juiz verifique uma prescrição apenas parcial, de parte daquilo que está sendo pedido pelo autor. Então, aqui, ele já reconhece a prescrição, ele já decide sobre a prescrição parcialmente, o restante do processo vai prosseguir, mas ele emite uma decisão interlocutória só sobre aquela temática. E é uma decisão interlocutória, significa dizer que não é uma sentença, não vai extinguir o processo ali, só vai extinguir a discussão parcialmente sobre aquele tema. E é atacável por agravo de instrumento, que é o recurso correto para atacar decisões interlocutórias, ok? E não apelação, que é o caso para a sentença. 355 vai falar do julgamento antecipado, que a gente até já leu em outro momento. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução do mérito quando 1. Não houver necessidade de produção de outras provas. Então, o processo estava todo ok. O autor fez sua petição inicial ok, o réu fez a sua contestação ok, houve réplica, se houve vícios foram sanados, só que não há necessidade de produção de provas. Se não há necessidade de produção de provas, aquela fase postulatória, ela já desemboca aqui num julgamento antecipado, numa fase decisória. E a segunda situação da revelia que a gente tanto já falou. Quando o réu for revel, ocorreu o efeito previsto no artigo 344, que é a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, e não houver requerimento de prova na forma do artigo 349, ou seja, o réu é revel e não postulou a produção de provas, não pediu para produzir provas. Só que esse julgamento conforme o estado, julgamento antecipado, ele também pode ser parcial, assim como aquela decisão prevista no artigo 354. Ou seja, pode ser que o juiz ele emita um julgamento antecipado só sobre parte daquilo que está sendo discutido no processo. É isso que traz o artigo 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles mostrar incontroverso. Um exemplo muito comum é em ações de família. Por exemplo, uma ação para reconhecimento e dissolução de união estável. Aí vem um autor, narra a existência da união estável, traz diversos elementos para mostrar ao juiz que de fato houve uma união estável, para depois
pedir o reconhecimento da extinção e, lógico, os efeitos dessa extinção, como partilha de bens, alimentos, se for o caso, guarda de filhos, etc. Só abrindo um breve parênteses, né? A ação de reconhecimento de solução de união estável, ela se difere da ação de divórcio, apesar de terem uma ideia semelhante, mas pela necessidade de, antes de realizar, de decretar a extinção daquele vínculo, antes disso, tem que se provar a existência do vínculo e tem que pedir para que o juiz reconheça a existência daquela união estável. No divórcio, não. No divórcio, em virtude da prova documental, da certidão de casamento, a existência do casamento ela já vem provada. Então, ali você só pede, na realidade, a extinção do vínculo. Já na união estável, não. Primeiro tem que mostrar ao juiz que, de fato, houve a união estável. Tem que pedir para que o juiz reconheça a existência da união estável, para depois o juiz decretar o fim da união estável. Então, esse seria o caminho. Desculpe. É por esse motivo que, primeiramente, se pede o reconhecimento para depois pedir a decretação de sua dissolução. Então, o autor, inicialmente, ele vai ter que provar, ele vai trazer diversos documentos de prova. Se não tiver um documento formalizado, um documento formalizado feito em cartório, por exemplo, vai ter que trazer diversos indícios de união estável, como, por exemplo, fotografias daquele casal como um casal, certidões de nascimento dos filhos, mostrando que tem filhos em comum, contas em nome de ambas as partes no mesmo endereço, enfim, diversas formas de prova para mostrar indícios da existência da união estável. Quando são uniões estáveis sólidas, com filhos, muito raro é o réu dessa ação tentar contestar, tentar contraditar em relação à existência da união estável. Muito raro, né? A contestação sobre a existência da própria união estável vai acontecer quando não é uma união longa, quando não é uma união sólida, quando não se tem filhos. Aí sim, geralmente vai ter uma discussão sobre a existência ou não da união. Mas quando já se tem uma longa união, filhos em comum, o réu não faz esse tipo de contestação. Então imagine, o autor faz a ação pedindo o reconhecimento e a dissolução, trazendo os bens, indicando a guarda dos filhos, etc. O réu ele é citado, e aí lá na resposta dele, ele não se manifesta contra a existência da união, é inegável, para ele é inegável, não se contesta isso. Também ele não contesta em relação à dissolução, ele só está contestando quanto à questão da divisão dos bens, da guarda dos filhos, etc. Olha, se essa foi a conclusão do casal naquele momento, se o réu ele não se opôs àquilo que o autor falou em relação à constituição da união, ou seja, a existência da união e a sua dissolução, não houve contestação quanto àquilo. Se não houve contestação quanto àquilo, e vocês viram o princípio da impugnação específica na contestação, tem que se impugnar todos os pontos trazidos pelo autor na petição inicial. Então, se não houve uma aceitação tácita, houve uma aceitação indireta. Então, neste caso aqui, como diz o 356, o juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou dos mais pedidos formulados ou parcela deles mostrar-se incontroverso. O que é que o juiz deve fazer nesse momento de julgamento conforme o Estado? Ele já deve emitir uma decisão especificando em relação à união estável, que o autor disse isso, o réu não contradisse, o réu aceitou tacitamente, portanto, reconheço a existência da união estável e decreto o seu fim conforme estabelecido ou conforme trazido pelo autor. Então, ele faz isso, né, como uma decisão interlocutória, julgamento antecipado parcial sobre aquele ponto, através de uma decisão interlocutória, e o processo vai prosseguir para julgar os demais pontos que estão em contradição, que estão em choque, em litígio entre as partes, como a divisão dos bens, a guarda dos filhos, alimentos, etc. Então, plenamente possível, extremamente interessante isso, até para já ir resolvendo alguns problemas, né, alguns litígios, particularmente em relação àqueles indivíduos. Então, inciso 2. Estiver em condições de imediato julgamento nos termos do artigo 355. Da mesma forma, se tiver algum dos pontos que foi até controvertido,
Mas a prova daquele ponto, então imagine, tem 3 pedidos. Um dos pedidos ali do processo, um dos pontos em litígio, se decide apenas com a análise da prova documental. Então, não precisa de haver a produção de outras provas. Não foi requisitado outras provas, não há necessidade de outras provas. O juiz já julga parcialmente também aquele outro ponto. Essa é a ideia aqui do 356. Parágrafo 1º. A decisão que julgar parcialmente o mérito poderá reconhecer a existência de obrigação líquida. Segundo, a parte poderá liquidar, aqui falando de uma liquidação parcial daquela decisão, do processo. A parte poderá liquidar ou executar desde logo a obrigação reconhecida na decisão que julgar parcialmente o mérito, independentemente de caução, ainda que haja recurso contra essa interposto. Na hipótese do parágrafo 2º, se houver trânsito em julgado da decisão, a execução será definitiva. Quarto, a liquidação e o cumprimento da decisão que julgar parcialmente o mérito poderão ser processados em autos suplementares a requerimento da parte ou a critério do juiz. Quinto, a decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de instrumento, confirmando a natureza, que eu já tinha falado para vocês, a natureza de uma decisão interlocutória. Os parágrafos 1º ao 4º, pessoal, só trazem regras de liquidação se houver necessidade. O juiz ele pode julgar parcialmente e, diante da natureza, aquele julgamento ele pode trazer uma decisão ilíquida. O que é uma decisão ilíquida? É uma decisão que ainda não aponta uma quantificação, um valor. Então, ainda aquela decisão ela não estabelece, se for o caso, de valores, de uma discussão que envolve valores. Aquela decisão ela não traz ainda uma quantificação. Então, esses parágrafos mostram como é que seria o procedimento para estabelecer uma quantificação, para executar, se houver a necessidade de fazer, cumprir aquela decisão do julgamento antecipado, parcial. Então, essa seria a ideia. Por fim, a gente vai para o saneamento propriamente dito. O que é o saneamento? O saneamento, conforme o conceito aí que está estabelecido para vocês, trata-se de uma eventual decisão que o juiz profere ao final das providências preliminares para reconhecer que o processo está em ordem e que a fase probatória pode ser iniciada. O saneamento é a organização do processo para a próxima etapa, que é a instrução. É através do saneamento que o juiz vai organizar o processo, vai corrigir vícios, é através do saneamento que o juiz vai determinar quais os pontos ficaram controvertidos entre as partes, quais as provas serão necessárias, enfim, é através do saneamento que o processo ele vai ser aperfeiçoado, vai ser preparado para a instrução, para a próxima fase, que é a instrução, a produção de provas. 357 diz, não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste capítulo, ou seja, não sendo nenhuma das hipóteses do artigo 354, 355 ou 356, ou seja, não sendo o caso de extinção do processo sem resolução de mérito ou extinção do processo com resolução de mérito por prescrição, decadência e homologação, não sendo o caso de julgamento antecipado ou não sendo o caso de julgamento antecipado parcial, ocorre o saneamento, Deverá o juiz em decisão de saneamento e de organização do processo. O que é que o juiz vai fazer nessa decisão de saneamento? Resolver as questões processuais pendentes, se houver ainda alguma pendência, alguma discussão processual pendente, esse é o momento de corrigir. 2. Delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos, ou seja, isso é o que a gente chama de fixação dos pontos controvertidos. É nesse momento em que o juiz vai fixar quais são os pontos que as partes concordaram entre si e quais são os pontos que as partes estão em atrito. Naquele exemplo que eu falei anteriormente da união estável. Olha, em relação à existência da união estável e da dissolução, não foi controvertido. Então, não preciso exigir produção de provas para isso, porque as partes já concordaram. Mas em relação à divisão dos bens, em relação à guarda dos filhos, há sim um litígio entre eles. Ainda há um litígio, então, isso é um ponto controvertido e que precisa ser realizada determinada realização de provas para isso. Então, ele delimita quais são esses pontos controvertidos e especifica as provas que são necessárias se produzir.
3. Definir a distribuição do ônus da prova observando o artigo 373. O artigo 373 ele traz a regra geral, né, sobre o ônus de produção de provas. Basicamente, tentando resumir o 373, se estabelece o seguinte: aquele que alegar algo tem que provar a sua alegação. Então, se o autor alega ser titulado no direito, ele tem que trazer aquela sua prova. Se o réu alega que existe um fato que impede, que extingue o direito do autor, ele tem que trazer aquela prova. Essa é a regra geral. Só que o 373 ele permite que, diante de peculiaridades do caso concreto, e só se houver justo motivo, o juiz ele pode mudar um pouco, alterar um pouco essa ordem aí estabelecida pelo 373. Então, nesse momento, o juiz define os ônus da prova. O autor vai ter que provar suas alegações, o réu vai ter que provar suas alegações. Enfim, é esse o momento do saneamento. 4. Delimitar as questões de direito relevante para a decisão do mérito. Então, quais são os pontos do direito que estão aqui em contraponto, que estão em atrito, que a gente precisa analisar. 5. Designar, se necessária, audiência de instrução e julgamento. Audiência de instrução e julgamento. A audiência de instrução e julgamento, que é uma etapa que vai acontecer na fase de instrução, pode acontecer, nem sempre será necessário. Quando é que é necessária a realização da audiência de instrução e julgamento? Audiência significa escutar. Será necessário quando eu tiver provas orais a ser produzidas. Ou seja, eu preciso que o perito faça esclarecimentos orais, se for necessário. Porque o perito, por si só, ele pode fazer a perícia e já apresentar o laudo, e o laudo está perfeito. Mas se eu entender que há necessidade de escutar mesmo assim um perito, é numa audiência de instrução e julgamento. Há necessidade de escutar em depoimento pessoal autor e réu, audiência. Há necessidade de escutar testemunhas, audiência. Se o litígio que há entre as partes é um litígio que se prova meramente através de documentos ou perícia, não há necessidade de uma audiência de instrução e julgamento para isso. Então se torna desnecessário. Deixa eu dar um exemplo. As ações que envolvem direito tributário. Uma ação, por exemplo, para cancelamento de um lançamento tributário. Uma ação em que se discute a quantia que está sendo cobrada pelo fisco. Essas ações tributárias, elas, via de regra, elas são provadas mediante provas documentais. Então, o autor traz as provas documentais, o réu traz suas provas documentais. Se houver uma necessidade extrema sobre a análise da validade dos documentos, uma das partes ou outra parte pode solicitar a realização de uma perícia sobre os documentos e acabou. Não tem necessidade de escutar provas orais. Então, uma ação como essa, a prova ela se resume essencialmente a documentos. O autor fez sua petição inicial com documentos. O réu fez sua petição sua contestação com documentos. Ninguém contestou a validade dos documentos, ou seja, não há necessidade de uma produção de perícia. O juiz julga antecipadamente, conforme vocês já viram no artigo 355. Porém, se houve uma contestação em relação à validade de um documento, aí faz-se o saneamento para determinar a prova pericial. Fez a prova pericial, já tem um resultado em laudo escrito, o perito apresentou, pronto, já vai para a fase de julgamento, não há necessidade de audiência de instrução e julgamento, ok? Seguindo. Parágrafo 1º. Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no prazo comum de 5 dias, fim do qual a decisão se torna estável. Então, foi emitida a decisão de saneamento, o juiz emitiu a decisão de saneamento, as partes são intimadas, têm 5 dias para pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes ao juiz. Segundo, as partes podem apresentar ao juiz para homologação, delimitação consensual das questões de fato e de direito, a que se referirem os incisos 2 e 4, a qual, se homologada, vincula as partes ao juiz. Ou seja, as partes podem, antes mesmo do juiz fazer o saneamento, elas podem, como um acordo, entre elas fazer esse saneamento, indicar quais são os pontos controvertidos, os pontos fáticos, os pontos jurídicos e apresentar ao juiz para homologação. Terceiro, se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes. Oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes
a integrar ou esclarecer suas alegações. Muito interessante esse parágrafo, porque ele é uma espécie de celebração ao princípio da cooperação processual. É assim, ó, o processo ele interessa ao juiz e interessa às partes. Todos têm que cooperar para ter o melhor resultado num tempo o mais adequado possível. O processo é muito complexo, por que não chamar as partes para, numa audiência junto ao juiz, realizar esse saneamento, fixar os pontos controvertidos, sanar os vícios, indicar as provas numa audiência só. Então é muito interessante essa possibilidade prevista também pelo CPC. Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum, ou seja, um prazo simultâneo para os dois, não superior a 15 dias, para que as partes apresentem rol de testemunhas. Parágrafo 5º. Na hipótese do parágrafo 3º, daquela audiência de saneamento, as partes devem levar para a audiência prevista o respectivo rol de testemunhas. Então, na própria audiência de saneamento marcada pelo juiz, as partes já levam o seu rol de testemunha. Parágrafo 6º. O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10, sendo 3 no máximo para cada prova de cada fato. Claro, 10 para cada uma das partes. 10 para o autor, 10 para o réu. Porém, esse 10 é o limite máximo do processo. Mas para cada fato que está sendo discutido ali, para cada causa de pedido que está sendo discutida, no máximo 3 testemunhas. O juiz poderá limitar o número de testemunhas levando em conta a complexidade da causa e dos fatos individualmente considerados. 8º. Caso tenha sido determinada a produção de prova pericial, o juiz deve observar o disposto no artigo 465, que é o que vai falar da prova pericial, e, se possível, estabelecer desde logo o calendário para sua realização, ou seja, determinando as datas para ser realizada essa perícia. 9º, as pautas deverão ser preparadas com intervalo mínimo de 1 hora entre as audiências. Então, na hora de fixar a audiência, tem que se observar pelo menos 1 hora entre uma audiência e a outra audiência de instrução ou saneamento também. Dito isso, a gente encerra essa fase de saneamento, que é uma fase curta, porém essencial ao processo, uma fase de saneamento mal realizada, pode gerar muitos inconvenientes ao processo, pode gerar uma fase de instrução inócua, com tremendas dificuldades. Por isso que é muito importante a realização de um correto saneamento do processo, ok? Então aí eu fiz um fluxograma mais uma vez, continuando o fluxograma da aula anterior, para que a gente possa só enxergar aí, dentro desse fluxograma, estas fases que a gente falou. Olha aí, ó, primeira etapa, dentro da fase saneadora, tem a primeira etapa das providências preliminares. Então, havendo revelia, nós falamos que se não se aplicar os efeitos materiais da revelia, o efeito material da revelia, nós vamos realizar a intimação do autor para indicar provas conforme o artigo 348. Também sabemos que, mesmo que se trate de uma revelia que se aplique os efeitos do artigo 344, ou seja, o efeito da presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, quem seja conforme essa linha descendo aí o julgamento antecipado, mesmo assim, nesse meio termo, pode, antes do julgamento antecipado, o réu intervir solicitando, postulando a produção de provas conforme estabelece o artigo 349. Então, seria uma linha que não está retratada nesse fluxograma aí, mas que é importante a gente relembrar. Então, de novo, havendo revelia, não se aplicando os efeitos da presunção da veracidade dos fatos alegados pelo autor, intimação do autor para indicar as provas que ainda pretende produzir, artigo 348. Se for o caso de aplicação dos efeitos materiais ou do efeito material da revelia, julgamento antecipado, conforme o artigo 355, inciso 2. Se for o caso de haver uma contestação, havendo contestação e essa contestação trazendo defesa de mérito indireta ou defesa preliminar, réplica, intimação do autor para réplica em 15 dias. Intimação do autor para réplica em 15 dias. E se for o caso da reconvenção, se for o caso de haver reconvenção, o autor será intimado para responder, para apresentar sua defesa da reconvenção em 15 dias. Da mesma forma, gente, lá na reconvenção, se o autor reconvindo apresentar em sua defesa de mérito indireta ou defesa preliminar, o
réu reconvinte, né? O réu reconvinte, ele será intimado para apresentar sua réplica lá da reconvenção. Segue a mesma lógica. Se for processo que haja necessidade de intimação do MP, depois desse diálogo entre as partes, é que o MP ele é intimado para se manifestar, ok? Voltando aqui para a situação. Foram alegados vícios. Os vícios são insanáveis, ou então foi alegada prescrição, decadência, ou foi requerida a homologação de alguma transação, renúncia, reconhecimento do pedido. Extinção do processo, sem resolução de mérito, se forem vícios insanáveis, e com resolução de mérito, no caso da prescrição, decadência e homologação. Quando os vícios são sanáveis, o juiz, após a réplica do autor, entende que há vícios sanáveis, ele intima o autor, dando-lhe o prazo de até 30 dias, ele fixa o prazo que ele entende adequado, mas no máximo até 30 dias, para que haja a correção. Com a correção desses vícios, ou quando não há nenhum tipo de vícios, partimos, e não é o caso de julgamento antecipado, não é o caso de extinção do processo, passa-se ao saneamento do processo, conforme o artigo 357 do CPC, ok? Então é isso, gente. Com isso a gente encerra essa fase saneadora. Num próximo momento a gente vai falar sobre a audiência de instrução e julgamento e em pós a gente finaliza com sentença, fase decisória, ok? Então é isso, um forte abraço e até a próxima.